Bem-vindo à continuação do curso. Nós hoje vamos estar falando nessa etapa sobre a natureza do próprio pecado e o tema qual recorre esse capítulo é pecado, pecadinho e pecadão. Isso porque a nossa concepção, às vezes, de pecado e de maldade tende a separar os níveis da própria maldade. E é natural que isso aconteça. Afinal, na nossa percepção, existem sim maldades piores do que as outras, cujas consequências são piores do que as outras. Mas observemos a noção do próprio pecado. O pecado e a palavra pecado é um conceito genuinamente judaico-cristão. E quando nós vamos olhar diante desse pensamento e como ele se originou, nós vemos que a igreja construiu inúmeras interpretações e conceitos sobre o que é pecado. Na Idade Média, por exemplo, através de inúmeros pensadores como Aquino, Alighieri e até o próprio Papa, definiram a noção de pecados capitais, ou 7 pecados capitais. Quando Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, por exemplo, ele definia que a soberba ou o orgulho é o pecado mais fundo no inferno. Isso porque é através do orgulho que Adão e Eva caíram e também o próprio diabo querendo suplantar, tomar, pegar o lugar e o trono de Deus. Mas a natureza do pecado deve ser vista a partir da sua própria natureza. O pecado é simplesmente pecado. Não é possível definir o mal a partir de uma diminuição das suas características, mas isso não anula que as características possam ter consequências diferenciadas e até visões diferenciadas. Mas na genuína forma da própria natureza do pecado é que ele é pecado. O mal é mal. O mal é um vício humano. Tanto é que se diz que não é muito difícil entender o homem, basta-se que comece a estudá-lo a partir dos seus próprios vícios. Ou seja, dentro do pensamento judaico-cristão, o pecado sempre foi pecado. E quando nós olhamos ali Adão e Eva, o motivo pelo qual eles foram condenados, muitos talvez pensem que naquela árvore que se dizia árvore do conhecimento e do bem e do mal, teria alguma coisa de fato na árvore, algo que desse poder e conhecimento ao homem do bem e do mal. Mas eu, pessoalmente, não penso ser assim. Penso que a árvore não tinha nenhum poder ou algo em si, mas era um ato apenas de teste para a desobediência de Adão e Eva. Ali é como se fosse um pai falando para um filho que não deve abrir uma gaveta, pois se abrir a gaveta, ele perceberá que na gaveta não tem nada demais, mas o ato de desobediência era o teste, para ver se aquele menino ou aquela menina, o filho ou a filha, iria ou não abrir aquela gaveta. Sendo assim, Adão e Eva, na perspectiva cristã, não foram condenados por um ato realmente mau e perverso, se pensarmos em pecadinho e pecadão. Eles foram condenados simplesmente porque abriram uma gaveta
que é como a própria caixa de Pandora. Isso porque uma leve desorganização do organizado, isso já leva a uma completa onda emaranhada de sequenciais noturnas e pesadas consequências maléficas. Ou seja, quando nós olhamos para o erro de Adão e Eva, nós percebemos que a sua condenação e a sua destinação, se existe assim essa palavra, mas o seu destino, que é a morte e o inferno, foi dado por simplesmente abrir uma gaveta. Mas essa gaveta, como na caixa de Pandora, revela e traz consequencialmente ou sequencialmente inúmeros males, inúmeros terrores, e torna o homem cada vez mais sujeito e escravo do próprio eu e da própria depravação. O homem, então, se torna um pecado em sua própria pessoa, indigno de qualquer salvação, indigno de qualquer misericórdia. E é por isso que no pensamento judaico-cristão, Jesus entra na história para então desfazer o julgamento que estava sobre os homens, pois o julgamento veio sobre Cristo. O pecado, portanto, visto da sua própria natureza, ele é aquilo que é. Segundo o pensamento cristão, como nós estamos pensando, não existe para Deus um pecado que seja menor, no qual não leve à condenação. Todos, seja do mínimo ao maior, levam à perdição eterna e ao inferno e ao lago de fogo. Por isso, quando nós discutimos sobre a natureza do pecado, vem algumas reflexões dentro do contexto contemporâneo. Isso porque hoje nós queremos justificar tudo, inclusive o mal que habita em nós. E às vezes transformamos esse mal com um ar requintado de inteligência e torna até uma causa social. Nós somos bons em justificar as nossas próprias maldades. E atualmente nós fazemos muito isso. A avareza deixa de ser avareza e se torna em empreendedorismo ou visão comercial, uma visão motivacional, se torna em desejo de ser feliz. Eu acho interessante, por exemplo, nesse desejo de ser feliz, a história de um homem insano, perdido na loucura do seu próprio pecado, chamado Nero, ou Imperador Nero. Ele chegou a mares e a vagas de tantas loucuras que um dia ele construiu um palácio lindo e majestoso, talvez o maior palácio e a maior construção em que um homem poderia morar em sua época. E ao entrar naquele palácio, ele disse: agora hei de viver como um homem. Seria, então, o homem que vive no palácio a forma certa e simples de se viver como homem? Ou seria ele um homem que se perdeu mentalmente e não consegue mais ver nada abaixo do seu nariz? Um nariz até muito empinado, e quando olha para baixo, considera aqueles embaixo como um dejeto. Por isso que quando nós olhamos para a natureza do pecado, ao mesmo tempo que não podemos anular que existem perversidades mais profundas, que existem perversidades
mais terríveis, mais dilaceradoras, que destrói a nossa alma. Afinal, existem sim, e nós vemos isso legalmente, que uma punição dada a um pecado ou a uma maldade é uma e a outra é outra. Isso não anula a noção também judaico-cristã de que até o menor dos pecados também é pecado. Por isso, a natureza do pecado é pecado. A natureza do pecado é essencialmente o mal em sua plenitude, não importando a intensidade, a potência ou a grandeza do feito. Tudo é pecado. Olhando a natureza do pecado, aprendemos a justificar menos os nossos atos. Aprendemos a olhar e a perceber mais as nossas ignorâncias. Nos ajuda a conceber mais sobre uma transformação pessoal e não pensar que já nos tornamos o melhor de si mesmos. Afinal, quando pensamos que chegamos no ponto essencial ou que deveríamos chegar, isso na realidade apenas nos envaidece, pois sempre há um caminho a caminhar, sempre há uma ignorância a se perceber. Mas essa ignorância só se percebe a partir do momento que eu trato as minhas mazelas como elas são, que não as falseio, que não dou um outro nome a elas, que não dou uma intensidade a elas, mas que eu trato elas segundo as suas próprias naturezas maléficas. Olhar para o pecado é olhar para o homem. O homem é também pecado, mas o homem que percebe o pecado em si é o homem que tem a capacidade sobre-humana de transformar-se. E parece-me que este homem está cada dia mais raro, mais difícil de se achar, pois tudo hoje é transformado. A virtude passa a ser aquilo que você considera virtude. O sucesso passa a ser aquilo que você considera sucesso. E o que você deseja ou faz passa a ser certo, mesmo que não seja.